Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. A Bíblia que é inerrante, infalível e toda suficiente para mim e para você. Deus tem a cada manhã um alimento diário para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida interior. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do lindíssimo Salmo 108. Estamos numa série de estudos sobre os livros dos Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo de número 108 e com a graça de Deus vamos crescer dia a dia, estudando cada trecho desse lindo conjunto, né? Um conjunto de 5 livros com vários salmos, né? Os salmos são divididos em 5 livros. E o Salmo 108, com certeza, tem lições preciosas para abençoar o seu e o meu coração. Desde já quero mandar um abraço para o Bruno Dilon, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Salmo 108 diz, aqui é interessante que o título diz que Deus concede vitória ao seu povo. E é o que nós cremos, né? Se você é de Deus, se você é de Jesus, se você tem uma aliança e um compromisso com o Senhor dos Exércitos, com certeza você terá vitória em todas as áreas da sua vida, na medida em que você crescer de fé em fé, de glória em glória, em obediência à palavra de Deus, debaixo da sabedoria do alto, você terá vitória, porque Deus concede vitória ao seu povo. Amém? É um salmo davídico, ou seja, o rei Davi escreveu para nós. Então vamos que vamos, Salmo 108, versículo 1 em diante diz, firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro, Moabe, porém, a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus? Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo... Só um pouquinho aqui, estourou o alarme. Porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Vou ler de novo o último versículo. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Que lindo esse salmo, né? Um salmo que fala de um coração firme diante de Deus. Um coração firme diante de Deus. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração diante de Deus? Como é que está a tua fé? A fé está pujante, crescendo, fortificada no Senhor? Você tem se revestido do Senhor na força do seu poder? Você tem um coração firme com relação à fé, à espiritualidade cristã, à vida com Deus? Será que você tem firmeza em Deus? É isso que nos fala esse lindo salmo, são 13 versículos. Esse é um salmo davídico, como eu falei, uma compilação do Salmo 57, de 7 a 11, e dos Salmos 60, de 5 a 12. Warren Wiersbe, um grande teólogo, diz que a verdade de Deus pode ser adaptada a situações novas, né? Às vezes nós vemos repetições de trechos de salmos em outros salmos, e cânticos mais antigos, sim, podem se tornar um cântico novo diante do Senhor, quando os nossos desafios são superados com uma teologia imutável, a teologia do nosso Deus, porque o nosso Deus é estável e o nosso Deus é imutável. Então, Salmo 57, de 7 a 11, Salmo 60, de 5 a 12, é uma repetição desses trechos, desses salmos, no primeiro volume desta obra.
também vamos apresentar aqui para você um resumo desse lindo salmo, que tem como primeiro ponto um louvor transcendente. Um louvor transcendente, ou seja, que está para além de nós. Que está para além de nós. Sempre lembrando que Deus é transcendente, está para além de nós, é muito maior do que nós, Ele é o Criador, nós somos criaturas, mas Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus imanente, ou seja, Ele quer tabernacular em nós, Ele quer habitar em nós. Então, em primeiro lugar, um louvor transcendente, do versículo 1 ao versículo 5. Davi aqui destaca importantes verdades para a gente guardar no nosso coração. Em primeiro lugar, que nós precisamos ter um coração firme diante de Deus. Mesmo Davi passando por circunstâncias difíceis, ele está firme para louvar a Deus. Por quê? Porque o louvor é ultra circunstancial. O louvor é o que brota de olhos molhados de lágrimas. É o louvor daqueles os pés, mesmo no tronco, exaltam a Deus em noites escuras, como Paulo e Silas, em Filipos, descrito no livro de Atos. Um coração firme é aquele que se apega às promessas do Senhor e não vacila entre a dúvida e a fé. É interessante que as rodas de um carro giram, mas o eixo não. As asas de um moinho se movem com o vento, mas o moinho propriamente dito não se move. A terra é levada ao redor da sua órbita, mas o seu centro é fixo. Assim o cristão deve ser capaz de dizer, entre cenários difíceis, variáveis e a sorte mutável, firme está meu coração, ó Deus. No segundo momento, vemos os lábios abertos diante do Senhor. Como é que está a tua boca diante de Deus? Você tem louvado ao Senhor com os teus lábios? Num terceiro momento, vemos os instrumentos sendo preparados. Até porque cada salmo eram cânticos espirituais diante do Senhor. Então é interessante isso. Vemos também um louvor universal no versículo 3, onde Davi, movido pelo sentimento missionário, reivindica sobre si, sobre o seu povo, a bênção de Abraão e não vê os povos e as nações como um território a ser desprezado, mas como um campo missionário a ser alcançado com o seu testemunho. Vemos também, num quinto momento, a motivação certa do louvor. Será que temos adorado a Deus com a motivação certa? Davi aqui quer que a sua alma, seus lábios e seus instrumentos exaltem a Deus, o único Deus verdadeiro. Ele quer agradecer a Deus pelos seus feitos entre os povos. E a motivação de tudo isso é a misericórdia de Deus, que se eleva até os céus, e a fidelidade de Deus, que se alteia entre as nuvens. Num sexto momento, vemos o objeto certo de louvor, ou seja, o louvor de Deus deve ser transcendente em todos os seus limites, pois Deus deve ser exaltado acima dos céus. Não existe limites para a exaltação daquele que é em toda a terra e que age em toda a terra. Davi anseia que em toda a terra esplenda a glória de Deus, para que todos os povos conheçam e o adorem como ele merece e como ele é digno de honra e glória. O segundo pontinho que eu quero trazer para você é uma súplica pelo povo. É o que nós vemos no versículo 6 desse lindo salmo. Aqui Davi faz uma transição do louvor para a oração. A despeito de todas as tribulações, o salmista ainda vê a nação de Israel como povo de Deus. Os inimigos não prevalecem, permanecem contra o povo de Deus. E diante do estandarte dado por Deus, os amados de Deus ficam livres. Davi mais uma vez ora, portanto, reivindicando o salvamento e resposta às suas orações no versículo 6. E a questão era tão urgente que ele pede a Deus para salvar primeiro e ouvir depois. Terceiro pontinho que eu quero que você guarde no seu coração vai do versículo 7 ao versículo 9. É interessante que aqui vemos um oráculo divino proclamando o propósito de Deus para as nações envolvidas nesse conflito. Em resposta aqui às orações de Davi, o Senhor demonstra a sua soberania na preservação do território prometido a Israel. Essa conquista de novos territórios, de inimigos que deveriam ser vencidos debaixo da glória, da graça e do poder do Senhor. Em primeiro lugar, queremos destacar que as fronteiras preservadas na consolidação interna de Israel, o que nós vemos no versículo 7 a 8.
Em segundo lugar, vemos que as fronteiras seriam ampliadas nas conquistas externas, conforme a promessa de Deus a Davi no versículo 9. Ou seja, a soberania de Deus inclui todo o território ocupado por Israel. E até hoje Israel tem a proteção do Deus de Israel. Existe um anjo, o arcanjo Miguel, que é o protetor soberano sobre Israel. E é interessante isso, a soberania de Deus inclui todo o território ocupado por Israel, mas também aquele das nações ao seu redor. Moabe, Edom, Filístia, né? Quando diz Moabe é a bacia de lavar, está indicando que Moabe será reduzida à escravidão na época de Davi, pois era trabalho de escravo apresentar a bacia de lavar ao seu senhor. Quando o texto diz sobre Edom atirarei a minha sandália, está indicando que essa era a posição de um escravo, da mais baixa qualidade. Quanto aos filisteus, eternos inimigos de Israel, sobre eles Deus jubilará, ou seja, Deus daria seu grito de vitória contra os grandes inimigos de Israel. Seja Moabe ao leste, seja Edom ao sul, seja Filistia ao oeste e ao norte, seriam derrotados pelo braço onipotente e poderoso do Senhor através do seu povo Israel. Quarto momento, quarto pontinho, nós vemos uma oração confiante. O quarto ponto, nós vemos uma oração confiante no versículo 10 a 11. Depois da batalha contra os sírios, era a hora de Davi enfrentar os inimigos adjacentes, os moabitas, os edomitas, bem como os filisteus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, num primeiro momento, uma cidade inexpugnável. Inexpugnável. O que significa isso? A cidade fortificada, né, Jerusalém, além dos recursos de Davi, a não ser de que Deus vá com ele e adiante dele, era uma cidade extraordinária, uma cidade fortificada. Essa é uma referência também à cidade de Petra, capital de Edom, cuja entrada é feita por uma passagem estreita entre penhascos altos, formada pelo canal de um regato. Esse desfiladeiro mede 3 quilômetros de extensão e em alguns pontos as pedras salientes aproximam-se tanto umas das outras que só 2 cavaleiros podem passar lado a lado nesta cidade. A cidade de Petra era considerada quase inacessível e inexpugnável, e seus edifícios eram esculpidos nas pedras. Davi deseja avançar as suas conquistas até Petra, mesmo que ela estivesse nas alturas entre as estrelas. Davi sabia que Deus poderia dar a vitória a ele nesta cidade. No segundo momento, vemos uma constatação inegável no versículo 11 do Salmo 108. O Deus castigador é a nossa única esperança, Ele ainda nos ama. Por um breve momento Ele nos deixa, mas com grande misericórdia Ele recolhe o seu povo. É o que diz Isaías 54, 7. O Senhor é forte para ferir, mas também forte para salvar. E num terceiro momento, no versículo 12, vemos um clamor indispensável. Quando Davi enfrenta problemas internos e externos, e esse terremoto que abala a nação produz grande angústia. Nós vemos de Davi no versículo 12 um clamor indispensável, tá bom? Em quinto lugar, vemos uma fé vitoriosa no versículo 13. Davi inicia esse salmo com uma oração e ao longo desse salmo permanece em oração e conclui esse salmo com uma fé vigorosa, manifestando uma convicção inabalável. Olha que coisa tremenda. Uma fé vigorosa traz a nós uma convicção inabalável. Ou seja, a força da batalha na vida de Davi vem do Senhor e ele é capaz de subjugar os seus inimigos, os quais são igualmente inimigos do povo de Deus. E 2 fatos aqui são importantes. Primeiro, a parte A do versículo 13, a soberania de Deus não isenta o esforço humano, a responsabilidade humana. Vou repetir, a soberania de Deus não isenta o esforço humano. Ou seja, embora só Deus possa fazer proezas, nele somos parte dessas proezas. Todavia, o fato de Deus fazer proeza não nos isenta de entrar no campo de batalha e lutarmos as pelejas do Senhor e nossas. Assim como o fato de que a vitória vem da mão de Deus, ela não nos isenta da luta diária. Quem faz é Deus, mas nós somos os instrumentos de Deus
para a vitória do reino de Deus na terra. A operação divina não é argumento para a inação, né, a passividade humana, mas antes é o melhor incentivo para o esforço corajoso. Num segundo momento, vemos a vitória sobre os inimigos é uma ação monocrática de Deus. Vou repetir, parte B do versículo 13 para finalizar. A vitória sobre os inimigos é uma ação monocrática de Deus. Precisamos ter a plena consciência de que a ausência de Deus nos torna vulneráveis no campo de batalha. Mas a derrota de nossos inimigos é uma ação monocrática, ou seja, exclusiva de Deus. Dele procede o poder e a ele seja dada a glória na vitória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Então, vimos que o quinto ponto é uma fé vitoriosa, versículo 13. Vimos o quarto ponto, é uma oração confiante, versículos 10 e 11. Vimos o terceiro ponto, uma promessa segura, do versículo 7 ao versículo 9. Segundo ponto, vimos uma súplica pelo povo no versículo 6. E no primeiro ponto, vemos um louvor transcendente do versículo 1 ao versículo 5. Aqui um breve resumo do que nos fala Davi através do Salmo 108, de 1 a 13. Um coração firme diante de Deus. Que você tenha esse coração firme diante de Deus em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Orânia Camargo, a Neide Robles, o Nando Garcia, o Bruno Dilon, que está aqui conosco, todos os nossos amados irmãos. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nayana Furlan também entrou agora. Você que entrou agora no final, esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram, já estamos encerrando. Mas com a graça de Deus, quero mandar um grande abraço para você. Você que está nos assistindo de longe, de perto. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, o que Deus falou ao seu coração, quais são as vitórias que Deus deu à sua vida. Coloca aqui embaixo nos comentários, nós queremos ver a sua história, ver aquilo que Deus ministrou ao seu coração e saber de onde você está nos assistindo. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, toda quarta-feira, às 20 horas, no domingo, 2 cultos, Escola Bíblica Dominical e culto matinal, às 9 horas da manhã e às 19 horas o culto da família, o nosso culto principal. Vem estar conosco. Nesse final de semana, pastor Giovanni vai estar ministrando uma palavra tremenda ao seu coração. Tenho certeza que você será tremendamente edificado. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a tua vida. Que o Senhor liberte os cativos, cure os enfermos, sare os feridos, restaure o teu povo. Pai, aviva a tua obra, estabelece a tua vitória, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um. Nós repreendemos toda e qualquer ação de demônios, ação do mal, feitiço, encantamento, obra de macumbaria, maldição, ação maligna contra a vida dos nossos irmãos. Nós nos levantamos em batalha espiritual, repreendemos toda e qualquer ação do mal, apenas a paz de Deus reine. Apenas a glória do Senhor revista os corações e as vidas, as casas, as famílias. Apenas a tua presença abençoadora esteja conosco e sobre nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração. Sê com os teus filhos, abençoa o teu povo. Derrama a tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe. Beijão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Se você quiser contribuir conosco, nos ajudar, exercer a sua generosidade, nós agradecemos de todo o coração. Também tem as mídias sociais, endereço da igreja, os dias de culto, todas as informações da nossa comunidade e da nossa vida estão aqui no link de descrição. Grande abraço, Deus os abençoe. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e vem estar conosco domingo, 9 horas e às 19 horas.